Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Estamos voltando para nossa live. O que aconteceu aqui? Nunca. Bem-vinda, Shake House. Bom dia, bom dia, bom dia. Aconteceu algo inédito aqui. Nunca aconteceu isso na nossa live. Primeira vez. Bom dia, bom dia, bom dia. Laércio, aperta o sinalzinho de mais aí. Aperta o sinalzinho de mais que aconteceu algo inédito. Depois de 4 anos, nunca aconteceu isso na nossa live, primeira vez. Rapaz, acho que a live hoje vai bombar, viu? Aperta o sinalzinho de mais aí pra mim, Laércio, só pra gente poder, pra eu poder achar você mais fácil aqui, beleza? Rapaz, o que? Em 1184 lives, não sei o que aconteceu, não deve ser coisa... Laércio, bom dia! Vamos nessa, bom Laércio, dia. deixa eu te falar uma coisa, cara. Essa foi a live de número 1184, mais de 4 anos. Nunca aconteceu isso. Do nada apareceu assim pra mim, ó, fechando live. Fechou, do nada. Então, ou seja, eu tenho certeza que Deus vai estar usando a gente aqui hoje para fazer mudança na vida de muita gente. Laércio, então vamos começar aqui, vamos bombardear você de pergunta aqui agora. E primeiro explica pra gente, ansiedade, né? O que é exatamente ansiedade? E ansiedade é diferente de nervoso, de preocupado? Pronto, ótimo, excelente pergunta. E aí, quando a gente foi derrubado, né, digamos, eu estava falando um pouquinho sobre isso, antes da live cair. Que existe uma ansiedade que é natural, que é normal, todo ser humano tem, né? É impossível, vou repetir mais uma vez para ficar claro, é impossível existir alguém sem ansiedade. Todo ser humano ele tem. Já é um combo que a gente nasce. É um combo de fábrica que Deus instala e coloca a gente no mundo. Mas aí entra a questão da terapia e outras coisas mais que a gente pode adotar para a gente não permitir com que essa ansiedade ela passe a ser disfuncional. Ou seja, uma ansiedade patológica, uma ansiedade que gere danos. Só um exemplo para a gente entender o que é essa ansiedade. Por exemplo, né, a gente tem um alarme instalado geralmente no carro, né, quem tem carro, quem tem algumas casas, elas instalam alarmes. Para que esse alarme? Para que se alguém pular ou algum corpo estranho aparecer, algo do tipo, o alarme dispara. Automaticamente, quando o alarme dispara, a gente fica em estado de tensão. Alguma coisa acontecendo. Tem alguém aqui que fez o alarme disparar. Pronto. Essa é a ansiedade normal. O que é isso? Quando eu vou me preparar para uma entrevista de emprego, a gente fica um pouquinho mais tenso. Né? As pessoas, quando vão conhecer aí o amor da vida, o crush, o namorado, né? Tá para se preparando para aquele primeiro encontro, o coração fica mais acelerado, aquelas questões todas. É uma ansiedade normal, mas perceba que se você está dormindo e todo dia, toda hora, esse alarme fica disparando, 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 você fica num estado de tensão constante. E isso aí já é danoso. Então, a ansiedade é normal a partir do momento que ela aparece em momentos específicos. Se ela está gerando danos, ela aparece constantemente e começa a trazer prejuízo na sua vida social, é uma ansiedade patológica. E a diferença do nervosismo ou da preocupação, não foi isso? Sim. É que, na verdade, o nervosismo e a preocupação, elas são manifestações dessa ansiedade. Eles são... vamos dizer que a ansiedade contém o nervosismo e a preocupação. É normal, como eu falei, a gente está nervoso diante de uma entrevista de emprego, é normal. É normal estar preocupado diante desse mesmo evento. E qual a diferença para a gente entender rapidinho que a preocupação e o nervosismo eles são transitórios, Vitório. travou. Quando você falou assim, ó, é transitório, aí travou. Tá todo mundo vendo aqui, belezinha, eu tô perfeitinho aqui, mas você deu uma travadinha, mas tranquilo. Se travar novamente, eu vou para a sala, porque geralmente eu faço atendimentos aqui. Beleza, Né? mas tá não, mas eu tô te ouvindo tranquilo, só deu uma travadinha na hora que você falou que era transitório ali o processo. Pronto. Mas se travar, eu vou tentar ir mais próximo do modem para ver Beleza. se ela fica mais Tranquilo. estável.
E aí o que acontece? Ele é mais transitório, a preocupação, o nervosismo, e acontece em situações específicas, que é normal acontecer. Como eu falei, uma entrevista de emprego, eu vou me mudar de cidade, é normal nesse momento eu ficar mais nervoso, mais preocupado. Quando eu cheguei nessa nova cidade, por exemplo, eu passei por a entrevista de emprego, é normal que esse nervosismo e essa preocupação vá embora. Já a ansiedade disfuncional, ela pega um evento, o Wellington, que pode ser neutro e faz a gente ficar ansioso. Como, por exemplo, você vai para um aniversário. O aniversário é um evento aparentemente neutro ou que vai te gerar um bem-estar, uma alegria. E aí você interpreta como algo que pode ser negativo. Será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas não vão interagir comigo? Então, a ansiedade ela pode criar um evento neutro que poderia ser positivo como negativo por conta de uma interpretação. Deu para entender a diferença? Deu, tranquilamente. Falar nisso, eu vou te deixar um pouquinho ansioso. Falar em ansiedade, galera, deixa eu dizer aqui para vocês. Eu já palestrei para 15 mil pessoas, numa arena mais de 15 mil pessoas, mas quando eu vou entrar num evento, às vezes menor, de 150, 200 pessoas ali, eu faço isso todo dia, eu falo todo dia aqui, eu fico ansioso, sabia? Dá uma palpitaçãozinha ali, num negócio ali, será como que as pessoas vão me receber? Como que as pessoas vão achar? Será que eu vou estar entregando um conteúdo interessante? Então, ou seja, só que não pode deixar que isso trava a sua vida. Falar nisso, eu vou te deixar um pouquinho ansioso, Laércio. Você já tomou alguma vez na sua vida uma bebida chamada Hype Drink? Não. Então eu vou te deixar ansioso. Imagina uma bebida que te deixa com mais energia, mais disposição, mais vitalidade. Você não vai voar, porque quem voa é quem toma Red Bull. Aqui você vai decolar, na verdade. Maravilha. Se imagina, você já falar nisso, você já está convidado. O seu escritório fica onde? Seu consultório? Fica na Avenida CM. Na CM, pertinho de mim aqui. Eu estou aqui na rua Paraíba, esquina com a Orla. Já está convidado para você vir almoçar aqui por minha conta hoje. Com hoje e outro dia aí, essa bebida aqui e ainda um almoço Herbalife para você. Você não tem ideia como que vai diminuir a ansiedade. Laércio, galerinha, 100 pessoas na live, 7h27. Já mete o dedo no aviãozinho aí, conta aí, manda para 30 pessoas aí o aviãozinho, que eu tenho certeza que o tema de hoje é um tema que atende a necessidade de todo mundo. Bem-vinda a minha esposa Tatiane Vasconcelos, bem-vinda à nossa live. Já manda aviãozinho para todo mundo aí, galerinha, porque eu tenho certeza que a gente vai falar de um tema que é ansiedade, que interessa a você, algum familiar, algum amigo, algum parente, algum cliente. Sabe que você tem que pegar o tema dessa live de hoje e já falar para os seus clientes aí? Vai anotando aí, leva conteúdo para ele. Galera, a gente precisa aprender, praticar e depois a gente precisa ensinar para outras pessoas. Laércio, quais são os sintomas físicos e mentais da ansiedade? Ansiedade, ótimo. Enquanto você faz a pergunta, me veio algo que é importante a gente falar. Quando a gente fala de ansiedade, é necessário a gente compreender que vivemos no país mais ansioso do mundo. Brasil? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Cerca de 20 milhões de pessoas são diagnosticados com algum transtorno de ansiedade. Então, a gente é o país mais ansioso do mundo. A gente vai ver alguns materiais, alguns escritos falando que a gente está entre primeiro e segundo país. Mas a maioria dos materiais que a gente estuda consubstanciado, com grande referência, vai dizer que a gente é o país mais ansioso do mundo. E aí, acho que ao longo da live a gente pode discutir por quê, né? O que acontece com esse nosso Brasil, que a gente é o país mais ansioso do mundo. Mas vamos lá, os sintomas, né, da ansiedade. O que a gente sente, né? Quais são os sintomas físicos? E aí, é o que você falou, é normal eu sentir esses sintomas, a gente tinha uma palestra, a gente tinha um evento novo. Mas esses sintomas repetidos constantemente é um sintoma de um processo que gera um desconforto emocional, um adoecimento mental. Então, dor no peito, taquicardia, que é o coração acelerado, né, as palpitações, a dor de cabeça, que são as cefaleias. Tem pessoas que têm a famosa diarreia, outras pessoas que têm essa constipação abdominal, essa sensação de indigestão também, tensão muscular, dor muscular. Tem pessoas que no processo de ansiedade também varia, né? Por isso que o psicólogo ele precisa atender, montar um plano terapêutico para cada pessoa, porque tem pessoas que quando estão muito ansiosas, elas não têm fome, e outras pessoas que elas acabam comendo demais, ela tem muita fome. Tem pessoas que no processo de ansiedade, ela tem um grande prejuízo no processo do sono. Então, esses são os sintomas mais típicos, né? Esses que eu elenquei. Dentre esses... Deixa eu te interromper aqui. Então, pera, assim, então quer dizer que se eu tô dando dor de cabeça direto e pode ser um
se ser nenhuma doença, pode ser ansiedade, é isso? Pode ser ansiedade. Outra coisa que acontece muito, vômitos, alergias, queda de cabelo. Eu atendi uma Será que eu era jovem muito com... ansioso? Eu atendi uma jovem, Wellington, 18 anos. A mãe dela levou ela para o acompanhamento. Depois, um processo de bateria de exames que ela fez. Ela estava com queda de cabelo, apresentou queda de cabelo, alergia, um processo de manchas, placas que apareciam no corpo, e ela fez todo o processo de acompanhamento médico. Ela foi para o médico clínico, ela foi para o dermatologista, ela foi para o neuro, não deu nada. A partir do momento que a gente começou a tratar questões emocionais, esse processo dela ter o que falar, tratar dessas dores, dessas inquietações, autoconhecimento, autoestima, uma série de coisas que a gente trabalhou com ela, que eu trabalhei com ela, esses sintomas eles diminuíram. Ou seja, não era nada físico, não era nada a nível de uma alergia como uma reação de um alimento que ela ingeriu. Era uma alergia por conta de uma reação emocional. Então, a ansiedade, ela faz com que exista, assim, essa diversidade de sintomas que eu acabei elencando alguns aí. Tá, e deixa eu te falar uma coisa. Quais são as... Galerinha, 103 pessoas na live, já mete o dedo no aviãozinho aí, pra gente bater logo 150 e depois a gente parte para 200 pessoas aqui na live ao vivo, porque o conteúdo hoje é muito interessante. Hoje aí nós temos o psicólogo, o psicoterapeuta, Laércio Góes, uma pessoa renomada, trazendo o conteúdo dele, a experiência dele aqui pra gente. Laércio, quais são as principais causas da ansiedade, tanto biológica quanto ambientais? Ótima. Ótima pergunta, excelente pergunta. Se a gente, se eu, você, alguém tem algum familiar, sobretudo de primeiro grau, um pai, uma mãe, algum familiar próximo, que tem um transtorno de ansiedade, a gente está falando de ansiedade, não é qualquer outro transtorno, mas vamos focar na ansiedade, ele já tem a probabilidade de desenvolver esse transtorno. Não quer dizer que ele vai desenvolver, mas quer dizer que ele tem a probabilidade. E aí tem a questão dessa biologia, né? Dessa questão genética que predispõe. E aí entra a epigenética. O que é a epigenética? São os fatores ambientais. Ou seja, tem a genética que predispõe e tem os fatores ambientais. Ou seja, se eu tenho já a genética que me empurra para isso e eu vivo em um ambiente de constante pressão, de constante estresse, de uma cobrança excessiva. E aí vamos falar de crianças agora. Crianças que os pais já são ansiosos, mas que são criados em ambientes que ela vê constantes conflitos, brigas, desajustes emocionais. A gente, né, vamos falar do Brasil, o ambiente brasileiro, sobretudo, vamos fazer o recorte de Salvador, que é um ambiente quer queira, quer não, violento, o trânsito muito intenso, a gente tem medo do assalto constante. Então, percebe que o ambiente já também nos desorganiza. Então, se eu tenho um fator genético que me empurra para um desenvolvimento de ansiedade, e eu tenho os fatores ambientais que acabam potencializando isso, eu acabo ficando mais propício a desenvolver essas questões emocionais voltadas para a ansiedade. E aí, Wellington, não tem como a gente falar de ansiedade e não falar desse evento, desse fator que é a rede social. Né? Falar de Instagram, que é uma questão ambiental também. Várias pessoas eu atendo com crise de ansiedade, com processo de depressão também, por conta dessa hipercomparação que a rede social traz. Quantas pessoas eu não atendi que estavam se comparando com blogueiras, com blogueiros, estavam no processo de fazer cirurgias plásticas por conta dessa constante comparação, pessoas que em processo de sofrimento por conta de questão de seguidores. Não, eu preciso comprar seguidores porque o meu concorrente ele tem 1 milhão de seguidores, tem 500 milhões e eu só tenho 1.000 seguidores. Então, assim, é uma questão ambiental que também acaba favorecendo essas questões da ansiedade. Entendi. Laércio, a minha esposa querida, e eu não posso deixar passar ela batida, que ela está aqui na live perguntando agora. Eu nem sei o que é alopécia, mas ela está perguntando, alopécia vem do estresse? Também. Tem alopécia. Eu não assisto o Big Brother, mas eu lembro desse caso, porque ele, né, para psicologia, foi bom eu assistir para estudar. Teve um jovem, talvez nem todo mundo lembre, Lucas do Penteado, se não me engano o nome dele. Ele estava no Big Brother e aí ele teve alopecia. Alopecia é como se fosse uma queda de cabelo, mas eles fazem aquelas falhas. Isso.
aquelas falhas, né? Então eles fazem aqueles blocos assim, como se fossem umas bolas assim Sim, sim, alternadas. sim, sim. Então a alopecia ela também advém de um processo de ansiedade. A Ah, alopecia ela também advém de um processo de estresse. É como eu falei, existe uma série de reações emocionais que aí a gente chama, Wellington, de as doenças psicossomáticas. O que é isso? A nossa mente não dá conta e nosso corpo começa a responder. É como eu falei, com a queda do cabelo, com a alergia, com ataque cardíaco, com a mancha no corpo, a gente começa a descamar, uma série de reações que elas advêm também do processo de ok. ansiedade. Eu tô vendo a doutora Thalita aí, ó, falando que pode até atingir sobrancelhas também. Laércio, galerinha, 116 pessoas na live e hoje nós estamos falando sobre ansiedade com Laércio Góes, psicoterapeuta renomado aqui em Salvador, trazendo um conteúdo fantástico. Se você não segue ainda o Laércio, falar nisso, Laércio, você faz atendimento online? Faço, né? Depois da pandemia, é o que mais eu estou fazendo? Vou pouco no consultório, a maioria dos atendimentos eu estou realizando online. Até mesmo por conta de uma demanda, um desejo dos próprios Ok. pacientes. Eles já pedem o atendimento Então online. começam a seguir aí laércio.góes e depois quem quiser tirar alguma dúvida, tem, a loja tem, marca uma consulta, lógico, tem que pagar, né, isso. Mas tem muito conteúdo lá no Instagram dele sobre o tema que ele trabalha, que ele desenvolve. Então já começa a seguir o Laércio aí, faz logo um print depois aí e marca o Laércio nas suas redes sociais. Laércio, como que a ansiedade ela pode afetar a minha vida, o meu relacionamento, o meu desempenho no trabalho, nos estudos? Como é isso na prática? Ótimo, ótimo. A gente está falando de ansiedade que é disfuncional, né, nesse momento, ansiedade que é patológica. Então, imagina uma pessoa que tudo ela interpreta como negativo. Eu não vou focar muito nisso, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas é interessante a gente falar, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, psicoterapeuta, e a gente trabalha muito com a questão do modelo mental. Eu ensino muitos pacientes isso. Existe uma situação, existe um pensamento, e existe uma reação emocional e um comportamento. Por exemplo, o Wellington. Uma pessoa que é ansiosa, a mente dela ela tem várias distorções cognitivas. Uma das distorções é a catastrofização. Então, tudo que ela interpreta, tudo que ela faz, ela tende a catastrofizar. Então, ela tende a focalizar no que é negativo. Por exemplo, só para a gente entender aqui, é uma pessoa que ela é ansiosa, ela tem um relacionamento. Vamos supor que é uma mulher que tenha, né, um relacionamento com o marido, um relacionamento heterossexual. E aí o que acontece? O marido liga para ela e diz, amor, olha, eu vou hoje ficar mais tarde, vou fechar a loja, etc e tal, seja lá o que for. Automaticamente é uma situação de fechar a loja. Ela já linkou com algo negativo. Por exemplo, né? Ele vai me trair, ele vai fazer aquilo, ele vai, etc e tal. Sem indícios, né? Tem homens que dão indícios a isso. Já traí, outras Sim, vezes, coisa e sim. tal. Não é isso, sem indícios. Mas a mente dela foca logo no negativo. Automaticamente, como ela pensa assim, é uma situação aparentemente neutra, que ela interpretou de uma forma negativa, ela gerou uma emoção negativa, ela vai gerar um comportamento, talvez, de atender esse rapaz, esse homem, quando chega em casa, de forma ríspida, né? Ela não vai Sim. ser acolhedora. Se ao mesmo tempo ela interpreta esse outro pensamento de, poxa, velho, olha meu marido, o cara é correria, o cara é trabalhador, vai chegar mais tarde, olha a visão como já muda, a mesma É situação. Pô, o vou meu fazer um caso. lanchinho. Esse é o O meu seu caso. cara, isso. Então, assim, o que ela vai fazer? Ela vai preparar o lanche da Herbalife, né? Ela vai aí, né, fazer algo bom para te receber legal. Porque a situação, ela interpretou de uma forma positiva. Então, conviver com alguém que tem um transtorno de ansiedade e não faz tratamento, sobretudo, porque tem muitas pessoas que convivem com o transtorno e não faz tratamento. Então, é você viver, às vezes, pisando em ovos. É tudo a pessoa interpretar como negativo. Vamos fazer uma viagem. Será que vai dar certo? E se o pneu furar? E se a gente não conseguir pagar? Então, traz vários prejuízos a nível dessas relações sociais, pessoas que vivem, né, no ambiente de trabalho. Então, elas tendem a se cobrar em excesso, elas tendem a ser mais negativas, elas tendem a ser mais irritadas. Então, é uma série de prejuízos que vai desenvolvendo em todos os âmbitos sociais. Na vida conjugal, na vida pessoal, na vida do trabalho e, sobretudo, com ela mesma. A pessoa que é ansiosa e que não faz tratamento, ela se deprecia muito, ela tem uma autocobrança muito grande, ela, por vezes, não consegue desenvolver essa autocompaixão, que é essa capacidade de ela se perdoar, de ela se entender como humano. Então, ela se cobra em excesso. Ela, ao invés de, por exemplo, ela errou, ela
perceber esse processo do erro, o que é que eu posso aprender com isso? O que é que eu posso melhorar? Ela começa a se sabotar, ela começa a se chamar de burra, enfim. Então, traz vários danos à vida pessoal, social, familiar. E aí eu estou falando, sobretudo, só reforçando, de pessoas que têm um diagnóstico que não fazem o tratamento. Para a gente não pensar assim, alguém tem um transtorno e vai ser sempre assim, vai ser sempre disfuncional. Não. Eu tenho vários colegas, inclusive a professora minha, eu falo dela porque ela fala abertamente, tem no perfil dela lá, ela é professora, pós-graduação, excelente psicóloga, ela tem um transtorno de ansiedade, é diagnosticado, depois eu posso até te indicar, ela, se quiser fazer live com ela, é super interessante, e ela fala abertamente sobre isso. Né? Então, mas ela Sim. faz o tratamento, então ela é funcional a partir do momento que ela faz o tratamento. Show, show. Laércio, já que você falou de tipo de transtornos, quais são os transtornos mais comuns de ansiedade? Ótimo. A gente tem o TAG, que seria o carro-chefe. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizado. É muito famoso essa sigla TAG. Ele é um pouquinho do que eu falei. A principal característica do TAG são preocupações persistentes e, por vezes, sem motivos plausíveis. Então, qualquer coisa preocupa a pessoa que vive o TAG. Situações corriqueiras aparentemente simples, como uma própria viagem, como uma situação de almoçar em local novo. É como a pessoa não desligar, Sueliton. Ela fica o tempo todo ligada. Né? Ela não consegue descansar. Ela não consegue desestressar. Ela não consegue não ficar preocupada. O tempo todo ela está preocupada com alguma coisa. Então, é como se fosse um jogo que vai passando de fase. A preocupação dela agora está com relação ao trabalho, mas daqui a pouco já está com relação à questão familiar, mas daqui a pouco já está com relação à questão do corpo, mas daqui a pouco já está voltada para uma viagem que ela vai fazer. É uma preocupação excessiva, marcada por essa agitação, esses sintomas todos que eu falei, né? Palpitações, tensão muscular, alteração do sono, mas que ela precisa também ter um período para ser diagnosticada. Então, ela acontece em torno de 6 ou mínimo de 6 meses em diante. Esse, digamos, seria o carro-chefe, o mais conhecido, o TAG. A gente tem também o TEPT, que acontece muito, é o transtorno de ansiedade. O que é o TEPT, Laércio? É o transtorno de estresse pós-traumático. Acontece muito, sobretudo as pessoas que vivenciaram, por exemplo, abuso sexual, vivenciaram grandes catástrofes, viu alguém morrer perto dela, né? Vivenciou um processo de um acidente de trânsito. Então, a pessoa ela revivencia aquelas situações de uma forma intrusivas, recorrentes. Então, toda vez que ela pega um carro para dirigir, é como se a situação voltasse a acontecer naquele momento. Então, é o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. A gente já falou de 2. Deixa eu ver outro aqui para a gente ir finalizando. Eu vou falar pelo menos de 4. A gente tem o transtorno do pânico, que também é muito recorrente. O que é o transtorno do pânico? Alguém, com certeza já ouviu falar, alguém relatar assim, alguém está tendo ataque de pânico. Né? Tem gente que tem dentro de elevador, não tem? Isso. Aí a fobia, ótimo que você falou. A fobia específica é um tipo de transtorno de ansiedade. Fobias. Por que a fobia específica? Ela tem fobia daquilo especificamente. Ela não sente esse desconforto em outros ambientes. Mas com relação ao elevador, ela tem esse desconforto. Com relação à barata, acontece muito. A fobia específica da barata, a fobia específica do avião. Então, tem a fobia específica que também é um transtorno de ansiedade. E tem o transtorno do pânico, como eu estava falando. Então, o que é o ataque do pânico? Eu vou só diferenciar isso rapidinho para a gente entender. As pessoas falam isso como sinônimos, né? O ataque do pânico, o transtorno do pânico e o ataque de ansiedade. É um termo senso comum que a gente ouve falar muito. O ataque do pânico, ou a crise do pânico, ou a crise de ansiedade, é a mesma coisa que o ataque de ansiedade. Ou ataque, enfim, a crise de ansiedade é a mesma coisa. Essa taquicardia, esse medo de morrer, essa sudorese, essa tontura, falta de ar que vem de uma forma súbita. Pronto. Isso quer dizer, Laércio, que todo mundo que teve um ataque de pânico, ou crise de ansiedade, como queira chamar, ela vai desenvolver um transtorno de ansiedade? Não. Sim. Tem pessoas que desenvolveram em um momento específico e nunca mais desenvolveram. Mas se esse ataque de pânico, essa crise de ansiedade, ela começa a ficar recorrente, ela já aconteceu uma vez, ela aconteceu duas vezes, aconteceu 3 vezes, pronto. Ela sai de um ataque, de uma crise de pânico, ou de uma crise de ansiedade, e passa a ter um transtorno do pânico, que é como ele é a recorrência dos ataques, e a pessoa começa a ficar com medo de ter o ataque de novo. Então aí a gente tem um transtorno do pânico. Então, tem outros, mas esses são os clássicos, né? O TAG, o TEPT,
é a crise, né, o transtorno do pânico, a fobia social que você falou, e o toque, tinha um toque. Mas o que acontece? Como o CID era o CID-10, né, o Código Internacional das Doenças, ele atualizou, agora é o CID-11, o toque ele saiu do transtorno de ansiedade e ele foi para um transtorno especificado individual. Então, o toque não está mais dentro do transtorno de ansiedade, ele está como um transtorno individual. Ele é só o toque. Mas, antigamente, o toque ele era considerado como um transtorno de ansiedade também. Ô, Laércio, 90% das pessoas da live, né, tem seus seguidores aqui também, é lógico, são distribuidores da Herbalife, tá? E a gente tem dois fatos, cara. Um que mais de 60% das pessoas estão acima do peso e outro que 75% das pessoas têm problemas financeiros hoje no Brasil. Esses dois temas, peso e problemas financeiros, causam ansiedade? Sim, muito, 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 demais. E não tem como. É por isso, Wellington, quando eu faço, por exemplo, palestras, Setembro Amarelo bombou aí, né? Várias empresas, vamos falar de saúde mental e tal. Eu não tenho como falar de saúde mental sem considerar as questões Sim. sociais. Então, por exemplo, né, que a gente via muitas pessoas falando na pandemia assim, estamos no mesmo barco. Não, nunca estivemos no mesmo barco. A tempestade era a mesma. Mas tinha gente na pandemia que conseguia abrir, né, a janela ou chegar na varanda do seu prédio e estar de frente para o mar. E olhar aquele mar, né, diante da tempestade da pandemia. E ela não teve um prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro todo mundo teve, mas ela tinha uma reserva financeira para olhar e dizer assim, eu posso viver 5, 10 anos aqui sem me quebrar. Claro que essa pessoa não vai ser tão afetada como uma pessoa de comunidade, que você vai lá numa comunidade, você vai ver uma pessoa dentro de uma casa com 4, 5 pessoas que precisa revezar camas. Eu digo porque já trabalhei na área social e acontecia isso. Uma casa cheia de crianças que não sabem o que é que vai comer amanhã. Então, a gente precisa considerar essas questões sociais. Então, sim, a falta de dinheiro, quem é que não fica ansioso, né? Quando a gente está sem dinheiro, né? É isso que a gente precisa considerar. Se você não é aquela lógica de que o rico não sofre. A gente precisa ser empático para isso. Não é assim, quem tem dinheiro não sofre. Não, eles têm também os projetos de pessoas que ganham, sei lá, milhões, tem os processos dele. Verdade. De cobrança, de muita coisa, de comparação. Mas essa questão social para quem precisa contabilizar para ver se vai dar para comprar amanhã um feijão, um arroz e uma carne, é muito mais impactante. Falando dessas questões financeiras. Ou seja, ela tem as questões outras para se preocupar, ainda tem a questão financeira. Então, não tem como. A questão financeira, sim, é um pilar, é um fator que acaba desorganizando as pessoas emocionalmente. E o peso? Primeiro, Wellington, é importante a gente considerar algo que eu sempre falo. Precisa entender que a gente está em uma cultura que empurra a gente para um corpo ideal, para um corpo da moda, para um corpo perfeito. Eu sempre digo, corpo perfeito é aquele que tem gente feliz dentro, gente bem resolvida dentro dele. Mas, por outro lado, se a gente está falando de uma doença, que é a obesidade, a gente não pode romantizar. Sim. A obesidade ela precisa ser tratada como uma doença. E aí precisa de um tratamento específico, né, que envolve uma equipe multiprofissional. Mas, sim, isso impacta. Mas, por outro lado, precisa fazer esse filtro, Wellington, para entender que eu não posso entender que existe um corpo ideal, existe um modelo de corpo. Não, eu preciso me cuidar, sim, fazer atividade física, me alimentar de forma mais saudável, fazer educação. Isso é importante até para o nosso funcionamento cerebral. A gente dorme melhor, tem um desempenho sexual melhor, enfim, tudo é melhor quando a gente se cuida. Mas eu preciso entender que não tem esse padrão, né? O feliz, o padrão é quem é muito magro, quem é muito forte. Não, eu preciso estar bem com o meu corpo. E aí entra, Wellington, a questão da autoaceitação. Eu ia dar um exemplo aqui, eu acho que é pertinente. Eu atendi uma mulher, Wellington. Ela chegou com a demanda para mim o seguinte: ela não estava mais conseguindo ter prazer com o marido. Ela não estava mais conseguindo ter orgasmo com o marido. E aí a gente, como psicólogo, a gente precisa investigar o que está acontecendo. Às vezes pode ter uma situação de traição, de estar gostando de outra pessoa, tem questões hormonais, tem a questão de às vezes, essa convivência também começou a brigar muito, mudança, enfim. O psicólogo precisa investigar para saber o que está acontecendo, para a gente chegar mais ou menos a deixar claro isso, para a gente começar com as intervenções terapêuticas. O que foi que aconteceu com essa mulher? Que ela não conseguia ter mais orgasmo com o marido. Não foi nada da relação com o próprio marido. Não teve relação extraconjugal, nada disso, enfim. Ela era não era fisiculturista, mas ela era personal trainer, profissional de educação física, e ela valorizava muito essa questão do corpo.
ela dizia que o corpo dela era muito traçado, barriga definida, e ela gostava, né, de ostentar, de sustentar isso. Mas o que foi que aconteceu? Ela passou a ser mãe. A maternidade mudou o corpo dela. E aí o corpo fica mais flácido. Depois ela passou por um processo. Mas nesse processo, né, foi recentemente, inclusive o corpo ficou mais flácido, ela perdeu essa estrutura corporal que ela tinha. O que foi que aconteceu? Não foi nada com relação ao marido. Foi a forma que ela começou a se enxergar. Então ela não se enxergava mais como atraente, ela não se enxergava mais com corpo padrão, ela não se enxergava mais como uma pessoa que chamava atenção. Então a autoestima dela, caiu. Deu aquela aquela queda de autoestima, que a gente começou a trabalhar essas questões. Fortalecimento de autoestima, de autoaceitação, de ela entender que os processos dela mudou, que hoje ela tem uma maternidade, enfim. Quando a gente trabalhou a autoestima, a mulher voltou. Voltou a ter esse desempenho, voltou a se encontrar, porque ela se aceitou. Então a lógica é essa. É necessário a gente cuidar do nosso corpo, mas é necessário a gente entender que não tem esse padrão. O padrão é não adoecimento. A obesidade é uma doença, precisa tratar. Mas se eu não estou doente, eu preciso sim me cuidar, mas me cuidar mais como a perspectiva de saúde do que de estética. É uma boa pergunta para me fazer sobre isso agora. Mas antes de fazer um anúncio de utilidade pública, galerinha, você que está aqui na live, não sei quem te convidou, se você é um seguidor do Laércio ou não, às vezes, quando a gente fala nesse tema, né, de peso e de situação financeira, só para você saber, né, eu faço parte da equipe de presidentes da Herbalife, tá? Antes eu era empresário, tinha 4 lojas no shopping, vivia com esses estresses, ansiedade toda que o Laércio falou aí, cara, que eu tinha mais de 50 funcionários. E a gente começou a desenvolver a atividade da Herbalife há 23 anos atrás. Então, eu não sei você aí, às vezes, está procurando uma renda extra, procura alguém que é distribuidor da Herbalife. Ó, Salvador, esse final de semana agora vai ter um seminário de 2h30 que pode te ajudar. Eu não sei se 2, 3, 4 mil reais a mais, fora o que você faz diferença no seu orçamento, mas se faz, entre em contato com a pessoa que te convidou. Se você é de Salvador, pode me chamar aqui no direct, que a gente pode te ajudar. Laércio, você acabou de falar aí agora de mudança. Que tipo de mudança no estilo de vida, tipo assim, como dieta, como sono, como exercícios, coisas assim, pode ajudar a resolver ou diminuir a ansiedade? Ótimo, ótimo. E para cada pergunta eu gosto de trazer exemplos, que é o que eu faço, né? Tendo pessoas e sempre tem exemplos parecidos. E eu acho que as pessoas vão se conectando mais com o exemplo. Eu atendi uma pessoa que ela já veio com o diagnóstico de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E uma das coisas que o psiquiatra fez foi tirar o café dela. Por quê? O café deixava ela muito mais sobressaltada, mais agitada, mais excitada. Então, a gente precisa fazer essa mudança alimentar. Por exemplo, pessoas que andam se alimentando de alimentos ricos em açúcar. Sorvete, chocolate, rico em gordura, hambúrguer, pastel, essas coisas. Isso interfere também na saúde mental. Isso, a gente... alguém já falou, né? Que a gente é o que a gente come. As pessoas falam isso. E é verdade. Então, a gente precisa mudar, né? Fazer a educação alimentar, fazer atividade física, como eu falei. Atividade física, gente, não é só por estética. Quando a gente faz atividade física, a gente libera neurotransmissores. Tem pessoas que estão adoecidas, que elas têm um rebaixamento de neurotransmissores, que elas precisam tomar medicação para estabilizar. A gente que não tem, talvez, esse diagnóstico, não está nesse processo de adoecimento, a gente consegue liberar neurotransmissores como? Indo na esteira, dando uma corrida, indo dar uma andada, indo na academia. Então, a gente libera dopamina, endorfina, serotonina, que traz aquela sensação de prazer e bem-estar, né? Quando a gente está malhando, né? A gente olha no espelho assim, diz, poxa, que legal, né? Tô tendo resultado, né? Acorda mais satisfeito. Então, assim, mudar o estilo de vida é interessante, Wellington. E, assim, é um processo. As pessoas chegam para mim e querendo resultados imediatos. É assim... algo assim, não é isso, eu quero mudar, eu quero isso, eu quero dormir melhor. Eu digo, tá, a gente vai. Eu te dou a garantia que quando profissional isso vai acontecer. Mas é um processo. Tudo que a gente fala de processo, a gente fala de tempo, a gente fala, né, de uma série de fatores que não tem como. E eu sempre falo para meus pacientes, fujam de pessoas que quando fala de comportamento humano, vou dizer assim, 3 técnicas que vão mudar a sua vida. Isso não é assim, isso pode ajudar, mas é um processo. Verdade. Eu atendo pessoas que dizem assim, adolescentes, né? Eu atendo muitos adolescentes que falam para mim, Laércio, não estou conseguindo dormir, tá bom. Eu digo, tá, mas você vai dormir que hora? Você deita com o celular na cama? Eu vou pro celular, fico com o celular ali na cama. Eu digo, tá. Você sabe que a gente tem melatonina, que é o hormônio do sono.
Quando você deixa a tela ligada ali na frente do seu celular, você prejudica o desenvolvimento, a liberação da melatonina, então você prejudica a qualidade do sono. Você sabia que você tem que fazer a higienização do sono? O que é isso, Laércio? Você começar a deixar o celular meia hora antes de dormir, não pegar mais nele, manda mensagem meia hora antes, bota programa o despertador, coloca ele lá e não pega mais. Ou seja, é um processo que precisa fazer, mas o que, é que as pessoas querem? Não quer fazer a higienização do sono, quer ir lá e dizer, doutor, passa na psiquiatra, passa um remédiozinho para mim, que eu quero tomar e dormir. Porque é mais cômodo tomar um remédio e dormir do que fazer um processo de deixar celular, de desligar luzes, de tomar um banho relaxante, de colocar música talvez que goste, de colocar uma essência que libere um cheiro que deixe a gente mais confortável. As pessoas não querem isso, as pessoas querem resultado imediato. E resultado imediato não traz consequências prolongadas. Eu sempre digo assim, né? As pessoas, resultado prolongado vem de processo. Sim. Resultado imediato vem de coisas rápidas, pontuais, mas você não tem um resultado duradouro. Então a gente precisa entender isso. Mudar o estilo de vida, que envolve o que a gente falou, né? Redução reeducação alimentar, atividade física. Outra coisa, Wellington, amizade, às vezes, né? Ambientes tóxicos. Verdade. E eu acho que isso é fundamental, inclusive. Tem pessoas, eu já atendi pessoa que diz assim, eu tenho uma amiga que eu compro um iPhone, por exemplo, ela diz assim, o seu é o 15? Eu acabei de comprar o 16. Eu compro um carro, ela diz, eu acabei de comprar tal carro. Eu perdi 1 quilo. Eu perdi 2 quilos. Ou seja, que amizade é essa? É uma amizade que está o tempo todo te comparando. Então, e não estou falando só de amizade, às vezes marido, às vezes mãe, às vezes o próprio ambiente de convivência que a gente precisa começar a estabelecer, né, um processo de estabelecer limites, Wellington. A terapia, foi uma época que as pessoas diziam que terapia era coisa de maluco, mas hoje a gente está abrindo os olhos. Eu preciso fazer terapia para autoconhecimento, eu preciso fazer terapia para aprender a lidar com as minhas emoções, para estabelecer limites, para dizer não. Eu tenho atendido várias pessoas que chegam na terapia, sabe por quê? Lá eu não consigo dizer não. Então a pessoa pede às vezes dinheiro emprestado, está prejudicando ela, mas ela não consegue dizer não. Então a gente precisa começar a trabalhar questões de fortalecimento de autoestima, de autoconhecimento, de autoconceito, para a pessoa começar a dizer não. Não quero, não vou, não posso, não é interessante, não faça isso, que é estabelecer limite. Ou seja, é uma série de mudanças de hábitos que a gente pode ir elencando aqui, que aparentemente pode ser coisas bestas, mas que somados promovem qualidade de vida. E que eu preciso atentar para isso. Entendi. Galera, pode falar. A questão do uso de drogas também, né? Que a gente pensa assim, a droga é só a cocaína, é só a maconha. Não, mas tem pessoas, às vezes, que fazem excesso de uso de álcool, também isso prejudica, né? Sim. Então, assim, é uma série de mudanças que a gente pode elencar, uma diversidade aqui, passar a manhã toda falando sobre essas mudanças de hábitos que a gente precisa fazer para mudar a nossa qualidade de vida. Outra coisa, olha, que veio aqui que eu não posso deixar de falar. A notícia. Cuidado com as notícias. Tem gente que já acorda. Gente, que live maravilhosa. Você acorda às 7 horas da manhã, o Ayrton botou um louvor, a gente vai aqui se conectando, isso é tão legal. Tem pessoas que acordam, gente, coloca o jornal nesses... a televisão, esses jornais sensacionalistas, já começa a ouvir, tá tendo morte em tal lugar, o mundo tá acabando, e é mais, sabe? Você já fica no estado de tensão muito grande. Então isso a gente precisa filtrar também, né? Quais são as notícias que você consome? O que é que você tem absorvido? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem se alimentado? O que é que você lê? Então, assim, é uma série de hábitos, de fato, que a gente precisa adotar para promover saúde e qualidade de vida. Eu vou treinar às 5 horas da manhã e geralmente eu vou com fone de ouvido, ou tô um áudio, um louvor, uma pregação, um vídeo de desenvolvimento pessoal, e tem gente que chega na academia, a primeira coisa que o cara faz é ligar a televisão e começa lá, hora 1. E só tem notícia ruim, bicho, não tem uma que presta. Como que um cara desse vai ter um dia produtivo? Não tem. Eu tô vendo aqui muita gente falando aqui live gostosa, vai ficar gravada. Laércio, a gente vai ter que programar outra, cara, porque não deu pra gente falar nada. Eu tô ansioso aqui, inclusive. Eu tô ansioso, que a gente não conseguiu falar nada. Mas vai ficar gravada, galera. Depois eu já vou agendar com o Laércio um outro tema pra gente poder falar daqui uns 2 meses, mais ou menos, 3. Mas fala uma coisa, você que tá aqui, segue o Laércio aí agora, depois quando acabar a live, começa a seguir o Laércio, já faz um print, marca ele nas redes sociais, posta lá, comenta o que você achou da live, se te ajudou, vai ajudar alguém. Pega o conteúdo aqui, ó,
e leva para alguém que está precisando dessas informações, tá? Não deixa escapar, não. Laércio, 8 horas, eu sei que você fez seus compromissos, mas eu vou lhe fazer mais uma pergunta só. Galerinha, amanhã, 7 horas, nós temos nossa live aqui, tá? Se preparem para amanhã. Laércio, imagina agora que você está falando aí para toda a população mundial. Dentro do tema de ansiedade, ou dentro do tema que você domina aí em termos de psicologia, como psicoterapeuta, qual que é a mensagem final que você pode deixar aqui para as pessoas? Hoje nós temos gente aqui do Brasil, tem pessoas de outros países, cidades grandes, cidades pequenas, tem desde dona de casa até médico, advogado, a outros presidentes da Herbalife. Que mensagem você pode deixar para a gente? O Instagram dele lá, e galera, é laércio.góes. Wellington, antes dessa mensagem final, posso fazer só mais um? Eu só estou falando porque às vezes você tem compromisso, tá? Mas eu estou livre aqui, fica à vontade. Uhum. É porque, enquanto psicólogo, é importante a gente falar. Tudo isso que eu falei, gente, é importante a gente adotar. Tudo isso é terapêutico. A atividade física é terapêutica, a reeducação alimentar é terapêutica, você filtrar o que você ouve é terapêutico, você sondar os ambientes que você frequenta é terapêutico, um lazer é terapêutico, uma viagem é terapêutica, uma rodinha de amigos, um bate-papo, tudo isso é terapêutico. E é importante a gente exercitar. Mas tem coisa que a gente só resolve na terapia. Eu falo isso, Wellington, porque as pessoas às vezes postam assim, no baba, minha terapia, bebendo com os amigos, minha terapia, tudo isso é terapêutico, mas tem coisa que a gente precisa na terapia. Por que eu estou falando isso? Eu atendi um homem de 42 anos, que ele viveu a vida toda e ninguém sabia, tentando lidar com os processos dele da vida, com droga, com viagem, não conseguia manter um relacionamento estável e ninguém sabia. Mas sabe qual era a questão dele? Um abuso sexual que ele sofreu na infância. O cara passou 42 ou 47, não lembro, anos, tentando lidar com isso. Sabe quando foi que ele sentiu a melhor qualidade de vida? Quando ele chegou na terapia, falou, chorou e disse para mim, Laércio, você não tem noção da quantidade do peso que eu consegui tirar da minha vida. Eu tentei lidar com tudo isso ao longo de uma série de estratégias, mas não consegui. Hoje eu consegui tirar um peso porque eu consegui falar. Então, tudo isso, gente, que a gente falou é terapêutico, mas tem coisas que a gente precisa ir para a terapia para resolver. Um abandono paterno, um abandono familiar, situação de traição, uma série de fatores. E algo que eu vou reforçar, que o Eric já começou, o exercício da espiritualidade. Houve uma época que as pessoas falavam assim, a fé e a ciência, elas brigam. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a Organização Mundial de Saúde veio e falou assim, gente, a espiritualidade, ela é um pilar da saúde mental, não tem briga não. Ela promove saúde mental. E espiritualidade não é religião específica. Você pode ser da Umbanda, do Candomblé, do espírito, do catolicismo, da religião evangélica, mas exercita a espiritualidade. Isso é importantíssimo para o bem-estar emocional, social, mental. E, infelizmente, a sociedade hoje, de algum modo, está deixando isso se perder. Né? A espiritualidade ela é um grande pilar da saúde mental. Então, só para reforçar, tem coisas que é terapêuticos e a gente deve adotar, mas tem coisa que a gente só resolve na terapia. E nunca se esqueça, independente da religião, exercite a espiritualidade, que isso é importantíssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, aproveitar que já falou nesse assunto e você está com tempo, então, quando e quem deve procurar um psicólogo? Ótimo, ótimo. Não é puxando sardinha, Wellington, mas eu sempre digo assim, eu sempre falo que todos nós precisamos de psicoterapia. Não porque todos nós somos doentes, não é aquela lógica do preconceito, do tabu que as pessoas falam, não. Mas é porque a gente é um ser em constante evolução. A gente não vai para a academia e malha, a gente nunca para, a gente nunca fala assim, eu malhei um mês, agora estou malhado para a vida toda. Não, você está sempre exercitando. É a mesma coisa. A terapia, a gente precisa evoluir. A gente vai ser um ser em constante evolução até a nossa morte. Então, a terapia é um espaço para a gente trabalhar nas questões emocionais, para a gente evoluir enquanto pessoa, para a gente se conhecer. Né? Talvez você já trabalhou com processo seletivo. Quando a gente faz uma pergunta do processo seletivo, assim, quem é você? As pessoas às vezes não sabem falar sobre elas. A pessoa sabe falar sobre o vizinho, sabe falar a hora que o vizinho sai, a altura do vizinho, o peso do vizinho, mas pergunta, tá, quem é você? As pessoas não sabem falar sobre elas. Então, a terapia é um espaço para a gente aprender sobre a gente. Por que eu me comporto assim em determinado local? Por que eu, às vezes, eu sou risco de apontar a pessoa? Porque será que aquilo ativa alguma coisa específica em mim, que eu não me dou conta? Então, a terapia é um espaço para a gente se conhecer.
E também, Wellington, a gente está vivenciando uma época que a gente está rodeado de pessoas, mas que, infelizmente, está todo mundo super atarefado, que as pessoas já não conseguem ouvir a gente. Então, terapia é um espaço para você ter um espaço seguro, confortável, para você falar sobre, para você falar do que incomoda, do que lhe inquieta, sabendo que vai ficar ali. Ou seja, é um espaço para você despressurizar, né? Colocar essa tensão, esse medo para fora. Ou seja, todos nós, de algum modo, precisamos de cuidar dessa nossa saúde emocional, saúde mental, né? Com um processo evolutivo. Mas se eu estou percebendo, como eu falei aqui, que eu estou tendo prejuízo no sono, eu estou muito irritado, eu estou muito angustiado, eu estou tendo palpitações, dor de cabeça constante, pronto. Aí eu já não posso nem pensar, eu acho que eu vou daqui a um mês, daqui a ano que vem, não. Aí já é para eu ligar alerta e dizer, eu preciso procurar agora para cuidar disso, porque tem tratamento, gente. Seja lá qual for, o processo emocional tem tratamento. A gente precisa procurar de forma mais rápida. Quanto mais rápido a gente procura o tratamento, mais rápido a gente tem uma melhor qualidade de vida. Tem aí, além disso, tem alguma coisa a mais que às vezes eu não perguntei, que você acha que vale a pena que as pessoas saibam? Eu acho que a gente falou, né? Assim, acho que a gente falou de muita coisa, a gente falou de pontos específicos, pontos interessantes. E outra coisa que é interessante a gente perceber que nada na vida é receita de bolo, cuidado, né? Então, às vezes, a gente vê também pessoas que vai para um nutricionista, vai para um psicoterapeuta também e diz assim, fez comigo, faça isso. Não, gente. Cada processo é um processo. Eu sou psicólogo, se eu atender 10 pessoas, cada processo é um processo, cada intervenção é intervenção, não dá para fazer tudo para todo mundo. A respiração diafragmática, né, a acupuntura, essas ações que trazem bem-estar, tem pessoas que funcionam muito bem com a respiração diafragmática, com a meditação, com o yoga, tem outras que não. Elas não gostam dessa questão de meditar, elas ficam, inclusive, mais ansiosas, então você já vai adotar uma outra estratégia. Então, o que serviu para um, às vezes não serve para outro. E algo que é interessante, Wellington, que você falou agora que veio à memória, é a gente recorrer à rede de apoio. Recorre à rede de apoio. O que é rede de apoio? Pessoas que te fazem bem, é um pai, é uma mãe, é uma amiga, é um irmão, que te deixa uma sensação de bem-estar legal. Recorra a isso. E nunca se esqueça, gente, a vida, nunca deixe de aproveitar as coisas simples da vida. A gente não tem possibilidade. Aí já estão talvez caminhando para a mensagem final. Né? Eu gosto muito dessa questão de que quando vai surgindo, dessa questão de voluntária, que a gente sente, a gente fala. A vida não tem possibilidade de reedição. Tudo que a gente vivenciou aqui agora, daqui a pouco, quando a gente desligar, já é um passado. A gente não tem como reeditar isso que a gente vivenciou. Então, aproveite a vida. Aproveite a vida na simplicidade que ela é. Aproveite um beijo de um pai, quem tem, um beijo de uma mãe, um abraço de uma esposa, um abraço de um filho. Aproveite a chuva, aproveite o sol, aproveite o mar, ouvir o canto dos pássaros. Essas coisas simples da vida que vai trazendo encanto e a gente está perdendo. Minha esposa às vezes fala assim, você é bem... bem emotivo, né? Eu sou, então eu não consigo estar, às vezes, em reunião de família, eu choro, eu digo, e chorar de alegria, de dizer assim, poxa, que legal eu estar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, que legal a gente comer um bolo junto, feijão junto, compartilhar, sorrir, brincar, que legal ir para o mar e conseguir colocar os pés no mar e sentir isso, ou sentir a brisa. Então, assim, a gente precisa todo dia trazer isso para a gente. Aproveitar a simplicidade da vida. Que legal a gente poder fazer esse bate-papo hoje, tomar uma água, refletir, né? E como a gente pode ser pessoas melhores. Isso é importantíssimo. Sim. Então a mensagem é essa. Nunca perca a simplicidade da vida. Né? Não desista de vocês. Né? Eu acho que a mensagem linka com aquilo que você iniciou, Wellington, quando você falava assim, que a cereja do bolo é você. A gente precisa olhar para a gente. A nossa prioridade deve ser a gente. Vocês, nós, somos... deveríamos ser nossos melhores amigos. A gente é amigo para tanta gente, a gente acolhe tanta gente, a gente ouve tanta gente, a gente tem paciência com tanta gente. Então é necessário a gente olhar para a gente. A gente precisa ser nosso melhor amigo. A gente precisa ser nosso melhor incentivador. A gente precisa ser o nosso maior perdoador. Então é isso. A mensagem final é esse. Não perca a simplicidade da vida. Né? E trazendo o nosso maior mentor, Cristo. Cristo era simples. Né? Cristo era humilde, simples, e isso conectava ele com as pessoas. Era isso que fazia o ministério dele dar certo. A simplicidade. Quantas pessoas diziam assim, os grandes mestres, oradores, não é isso.
a felicidade está lá, está aqui. Ele diz, não, gente, não, para aí, olha o lírio dos campos, né? Olha as aves dos céus, elas não semeiam, né? Mas elas colhem, elas são felizes com isso. Então, isso marcou o ministério de Deus, é a simplicidade da vida. E a gratidão, para finalizar de fato, a gratidão. Exercitem mais a gratidão, porque a gratidão é como mobilizasse a gente para abrir um canal para receber mais. E o mundo que a gente vive hoje é um mundo que convida a gente para a ingratidão. Como assim o mundo capitalista? Eu tenho um celular que é bom, ele me atende. Mas ao invés de agradecer por esse celular que está me atendendo, eu já começo a reclamar porque já tem um novo que eu não tenho. Então, você sabe o que deveria ser gratidão para ingratidão. Você tem um carro que te atende, seu carro está revisado, está direitinho, não está te dando problema. Você, em vez de agradecer pelo seu carro, você está reclamando porque você não tem um carro novo. Então, assim, cuidado com esse capitalismo em excesso. Vamos exercitar mais a gratidão, vamos agradecer mais pelo aquilo que a gente tem. Porque se de fato a gente olhar, a gente parar para pensar no que a gente precisa enquanto ser humano, Wellington, a gente reclama mais pelo que nos falta. Verdade. E agradece muito menos pela infinidade de coisas que nós temos. Verdade. Isso que você falou aí agora, é bíblico, né? Tá ali, é o segundo, na verdade, o segundo mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Né? A minha mulher fala muito disso. E falar nisso, Tatiane, ó. Saudades, viu, meu amorzinho? Minha mulher acordou cedo para trabalhar hoje. Mas é isso mesmo, a gente precisa, na verdade, muita gente acha que não tem sucesso na vida porque não tem alguma habilidade. Na verdade, as pessoas não têm sucesso porque elas não usam as habilidades que elas já têm. Todo mundo aqui já tem habilidade para ter uma vida muito melhor, já tem conhecimento para ter uma vida melhor, a gente só precisa praticar. Laércio, obrigado, meu irmão. Aqui, eu já vou te mandar uma mensagem com o endereço para você ir lá tomar seu Hype Drink. Pronto, show de bola. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Deus lhe abençoe grandemente. Galera, daqui a uma hora essa live já vai estar lá no YouTube. Começa a seguir o Laércio. Posta nas suas redes sociais o que essa live te ajudou. Obrigadão, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus. Eu queria te agradecer a todo o pessoal aqui, agradecer a minha mãe também que estava, minha esposa, meus irmãos. Qual que é o nome, enfim, foi uma live maravilhosa. O nome da minha mãe é Rosângela. Rosângela, conhecida como Rosa. Dona Rosa está convidada para ir lá no nosso espaço também, junto com o Laércio. Vai lá, senhora, minha convidada especial. Fica com Deus. Tá ok. Abração, gente. Até a próxima. Valeu, Ed. Tchau. Tchau.